Coraçõezinhos tá E aí. esse é um instrumento precioso, o YouTube, É, para alcançar muita gente, como vem acontecendo. olha lá. E Maravilhoso. eu encontro gente em todo lugar me dando testemunho de como foi alcançado através de compartilhamentos no YouTube. Ou então o cara entrou aí para assistir um vídeo, viu o primeiro, aí vai um passando pro outro. E aí quando ele percebe, já não tem mais volta. Já viu demais, já ouviu demais, não tem mais como retroceder. Por isso que tem gente que tenta nem começar. É, cara. Não quero não. Outro dia alguém me falou que conversando com um amigo, ele falou, não, eu tenho medo. Tenho medo de assistir Olha só. e ter que ficar. E ter que dar razão aí. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer de um irmão que tinha o maior problema comigo. O problema dele era tão grande que ele tinha pavor de me ouvir. Aí ela disse, olha, ele está aqui em São Paulo. E ele disse, então eu vou amanhã. Aí quando foi de manhã ela foi atrás dele e ele tinha saído, fugido de casa. Só voltou à noite. De novo ela falou, poxa, fica tranquilo. Não precisa ficar fugindo não. Eu não vou te perturbar com nada. Foi você que disse que queria ir ver. Aí ele falou, mas eu não estou preparado ainda não. Não estou preparado ainda não. É estranho isso. É. Mas, mas nem tanto. Você falou uma coisa aqui no Papo de Graça ao longo desse tempo. Tem umas frases que você disse que nunca mais eu esqueci na primeira. Uhum. Você falou que o ser humano odeia a verdade e a liberdade. Ele não aguenta aquilo. Uhum. Então, determinadas verdades, se lhe forem expostas, se você for exposto a elas, é meio pirante. Né? E não é porque é profundo demais ou é qualquer coisa demais, exceto porque em sendo admitida como verdade, se tratando do Evangelho, ele carrega intrinsecamente uma demanda de transformação da vida. Então o cara às vezes foge até por saber que não terá mais desculpas dentro de pouco tempo. Ele não vai conseguir. Não, eu me lembro de mim como eu posterguei, protelei tudo que eu pude. Porque você sabia, né? Sabia, sempre soube. Sabia que tinha uma demanda. Sabia e não queria atender. E sabia que quando eu conscientemente dissesse amém, adultamente dissesse amém, não ia ter mais volta para mim. Jamais. Eu tinha um amigo que já até partiu para o Senhor, partiu jovem, com 64 anos, um câncer. E ele conhecia o Evangelho aqui, segundo a carne, como eu li hoje, Sim. em 2 aos Coríntios. Segundo a carne, ele conhecia Jesus. Aí eu me converti e ele ficou chocado com a minha conversão e começou a querer e a prestar mais atenção. Aí um dia eu o levei a um culto, onde o reverendo Antônio Elias estava pregando lá em Manaus. Eu estava convertido há 3 meses. E o levei para esse culto na Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Tá. Ele iria pregar lá uma noite, quarta-feira, se não me engano, e depois iria para nossa igreja, Igreja Presbiteriana Central de Manaus, e ficaria lá até domingo à noite. Estava hospedado lá em casa, no meu quarto. E eu era da família dele, desde criança, uma pessoa da nossa casa, e nós da casa dele. E eu levei esse amigo para ouvi-lo. Ele nunca tinha ouvido o reverendo Antônio Elias. E quando chegou lá, o reverendo Antônio Elias leu o texto na primeira epístola de João, e dizendo que no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ok. E começou a anunciar a boa nova. E quando acabou, ele fez um convite. Quem queria naquela noite dar um passo definitivo de fé na direção do Evangelho?
E aí, quando eu vi esse amigo, que sabia tudo sobre o Evangelho segundo a carne, segundo a história, segundo as doutrinas, segundo o intelecto, eu vi andando lá para frente, depois ele voltou em silêncio, meio pálido, alterado mesmo. E eu não disse nada, nós fomos para a minha moto, eu sentei na moto, ele sentou na garupa, eu acelerei, aí lá pelas tantas ele disse assim, hoje tudo acabou e tudo começou de novo. Aí eu falei, o que que houve? Ele falou, eu morria de medo do amor de Deus. Eu tinha medo, Nossa. pavor. Eu sabia que se eu me abrisse de coração não ia ter mais volta. E eu estava fugindo todos esses anos. Olha só. E aí a vida dele foi alterada dramaticamente. Se tornou um homem do Evangelho, do ensino da palavra, preparado para fazê-lo, sincero na vida, até partir para o Senhor há alguns poucos anos atrás.